Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Marcos. Marcos capítulo 3. Obrigado, João. Deus te abençoe. Marcos capítulo 3. A igreja está cheia hoje, está bonita. Coisas que os nossos olhos contemplam. Fico imaginando Deus lá no alto, olhando para a igreja dele, dizendo: a minha igreja está linda. Eles se reuniram ali para adorar o meu nome, para exaltar o meu nome, para glorificar o meu nome. Eu sou o principal motivo daquela reunião. Eles não estão se reunindo para ver um jogo, um clássico, eles estão se reunindo para me adorar. Deve ser lindo ficar do lado de Deus e ver a reação de alegria dele. Senhor Deus, esse culto é teu, essa reunião é tua. Tudo aqui é para teu propósito, para tua adoração, Deus. Não há nada que seja para homens. Nós despedaçamos, jogamos por terra qualquer adoração a homens, a objetos, a palavras do homem, porque nós queremos o que vem de ti, o que provém de ti, queremos o Senhor é o nosso Rei, e devolvemos a ti nessa noite o teu trono, Pai. O teu trono na nossa vida, o teu trono no nosso coração, Deus. Conquistamos, ganhamos, batalhamos, lutamos, e nos achamos merecedores de alguma coisa. Mas o que nós precisamos não é o que nós temos aqui na terra, mas é o que vem de ti, e por isso nós te intitulamos e devolvemos a ti nessa noite o teu trono. A nossa vida é tua, Pai. A nossa família é tua, a nossa casa é tua, o nosso trabalho é teu, tudo que nós temos é teu, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 3 diz assim: e outra vez entrou na sinagoga Jesus, e estava ali um homem que tinha sua mão mirrada, sua mão ressecada, sua mão dobrada. E estavam observando se o Senhor Jesus se ele curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha sua mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Jesus. E olhando para eles ao redor com indignação e condoendo-se de dureza o seu coração, disse-lhe ao homem: estende a tua mão. E ele atendeu, e lhe foi restituída a mão, sã como a outra, ou seja, e ele foi curado. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando como iriam matar Jesus. E retirando-se Jesus com seus discípulos para o mar, o seguia grande multidão da Galileia e da Judéia, e de Jerusalém, e de Moéia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, e ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto do seu lado um barquinho junto dele, porque a multidão, por causa da multidão, para que não visse. Jesus é estrategista, olha só. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal, se arrumavam a ter com ele, para que lhe tocasse. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Jesus. E os espíritos imundos prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. Eu tinha um lindo sermão preparado para ministrar hoje, daquelas palavras de eloquência, daquelas palavras que eu gosto, mas não tenho fugido um pouco delas, porque eu tenho pedido a Deus um entendimento de que a palavra é dele, o ensinamento é dele, o Espírito é dele e a igreja é dele. Então quem sou eu de querer impor alguma coisa da minha natureza entre o próprio Deus e a igreja dele? Tanto que eu sou parte dela. E você também? Amém, né? Oh, amém 3 vezes por isso, né?
Então eu pedi a Deus uma orientação de uma palavra que fosse, no mínimo, saudável para a igreja num dia tão atual, que fosse tão relevante quanto uma palavra ministrada pelo próprio Deus, mas que chamasse tanto a sua atenção como as vezes que eu levantei aqui minha mão e minha voz sobre esse altar e liberei uma palavra de bênção sobre a sua vida. Porque nós como humanos, nós como homens e mulheres, nós somos atraídos pelo que nós vemos e pelo que nós ouvimos. E se ouvimos uma palavra que venha ao nosso agrado, que amacie o nosso coração, isso move com a gente. Quem aqui não quer receber uma palavra bacana, você emagreceu, tá bonito, hein? Quem aqui não quer resolver isso? Quem aqui não quer receber uma voz gostosa dessa, doce no ouvido, dizendo, você tá linda, você tá lindo. Cara, falei com o Marquinhos agora há pouco, cadê seu barriga, meu irmão? Veio pra igreja, tem seu barriga em casa, o cara tá tanquinho. Quem aqui não quer ouvir uma palavra de consolo? Uma palavra de, ei, Deus é contigo, meu irmão. Quem aqui não quer ouvir uma palavra de carinho, dizendo, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor, teu Deus é contigo, eu estarei sempre do seu lado. Quem aqui não quer ouvir uma palavra de, ei, levanta e anda, rapaz, porque se você tropeçar, eu vou estar do seu lado. E nós nos movemos por isso, e nós vivemos em cima disso, e acabamos esquecendo algo tão simples, mas que faz você pensar toda a sua trajetória, toda a sua história. Cristo e a cruz. Não existe vida e igreja cristã sem Jesus. Existe vida sem bênção, existe vida sem carro importado, existe vida sem casa no alto da montanha, existe vida sem sauna, mas não existe vida sem cruz. Existe restauração sem salários altíssimos. Existe restauração sem piso na casa de 2x2. Existe restauração sem conhecimento na sociedade em que nós vivemos. Existe vida nessa terra sem o toma que eu te dou. Existe vida nessa terra sem politicagem. Mas não existe vida na nossa vida sem Cristo. Não existe vida na nossa vida sem cruz. Jesus chega diante de um homem. Jesus entra na sinagoga em um templo, num dia de sábado. O dia de sábado para os antigos, o dia de sábado para os judeus, é um dia que eles separavam para si, para não fazerem nada, para descansarem, simplesmente orarem a Deus. Só que era comum, do meio deles, eles acusarem aqueles que faziam alguma coisa, sendo mal ou sendo bem. Jesus entra no templo, e diante de Jesus estava um homem com a sua mão ressecada, sua mão estava torta, sua mão estava ferida. Jesus começa a conversar com os seus discípulos, e aquele homem chama a atenção de Jesus, porque existia uma palavra de cura sobre a vida de Jesus. Jesus era a cura, e diante de Jesus existia uma doença. A incompatibilidade no mesmo local não podia acontecer. Jesus a cura, Jesus a vida, e uma doença diante de Jesus. Jesus então chama aquele homem, e sabendo que as pessoas estavam ao redor haviam de pensar e falar, Jesus diz, eis aqui um homem doente. Jesus chama o homem e coloca o homem no meio dos homens sãos, fisicamente falando. Jesus coloca o homem doente no meio dos sãos e fala, é lícito curar no sábado? É lícito eu fazer alguma coisa que vocês não estão acostumados a fazer? É lícito deixar alguém viver ou alguém morrer no sábado? Jesus faz uma pergunta e a plateia fica em silêncio. Jesus questiona como eu estou perguntando, e eu não ouço voz assim como Jesus não ouvia. A multidão estava em silêncio quando Jesus libera uma palavra sobre a vida daquele homem e diz, estende a sua mão. E aquele homem pega a sua mão retorcida e começa a estender a sua mão, e a sua mão é curada. Jesus então olha para aquele homem e fala, a sua mão está sã, a sua mão direita está sã, assim como a esquerda. Jesus libera uma cura sobre a vida daquele homem, e aqueles homens que estavam ao redor, ao invés de glorificarem, adorarem, querendo saber o que estava acontecendo, naquele momento tão maravilhoso de cura com Jesus, a Bíblia diz que esses homens se retiram do meio da multidão para falar mal daquele que estava curando.
Jesus estava curando um homem, a multidão, os fariseus, os doutores da lei, os achadores de alguma coisa, aqueles que acham que conhecem Deus mais do que alguém, aqueles que dizem que conseguem surpreender Deus por alguma coisa, querido. Você nunca vai conseguir surpreender Deus. Entenda um negócio desse. Não há nada que você possa fazer na terra que você cause surpresa no coração de Deus. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo, Ele conhece todas as coisas em todo lugar. Não há nada que você possa dar a Deus que não foi Ele que tenha te dado. Você traz o dízimo aqui na igreja e deposita no altar para a construção da obra, para a manutenção da casa de Deus. Diz assim, eu estou dando para Deus. Não há nada que você possa dar a Deus que não foi Ele que te deu. Entenda isso. A nossa dependência é dEle. Se Ele te prospera nessa terra e você aumenta aquilo que você tem no seu coração e você entrega mais para Deus, é para você não se gabar, é para você reconhecer que é Ele que tem te sustentado e que Ele que tem te levantado. Jesus chega diante do homem, cura o homem, e os fariseus, os doutores da lei, os achadores de alguma coisa, em volta de Jesus, saem da presença de Jesus, saem de dentro do sinédrio, saem de dentro do templo e começam a traçar um plano para matar Jesus. Jesus então naquela calma, light, 100% Deus e 100% homem, chama os seus discípulos e diz, preparem um barquinho e coloquem ele à beira do lago. Porque muitos virão até aqui. Porque já é sabido das obras que o meu Pai tem feito aqui na terra. Jesus então sai do templo. E quando ele sai do templo, a multidão começa a pressionar ele. Os discípulos então vão procurar um barco para colocar. Deus é Deus estrategista. Toda vez que a multidão estava apertando Jesus, o texto diz, e Jesus foi e montou num barco, e entrou num barco. Aqui dá a receita. Marcos capítulo 3, Jesus disse aos seus discípulos, sempre tenham perto de mim um barco. Porque quando a multidão me apertar, vier sobre mim, nós vamos nos retirar, eu e vocês, porque vocês são os meus íntimos. Jesus não colocava no barco aqueles que maltratavam ele lá atrás. Jesus não colocava no barco aqueles que tramavam contra ele lá atrás. Jesus colocava no barco aqueles que passavam fome junto com ele. Aqueles que dormiam no sereno junto com ele. Aqueles que pereciam por necessidades físicas quando ele estava andando sobre a terra junto com ele. Jesus escolhe um povo, Jesus escolhe uns homens que começam a andar com eles e que abrem mão daquilo que eles tinham de mais interessante, de mais forte, de mais poderoso. Um era doutor, um era médico, um era pescador, um era empresário. Saem dos seus afazeres para andar com Jesus, porque reconheciam que nele existia algo que o mundo não consegue oferecer. Porque nele existia algo que o mundo, por mais dinheiro que tinha, não conseguia oferecer para aqueles homens. Vida. Vida. E vida. Eu conversava hoje à tarde com alguns, eu mais ouvi do que conversava, glória a Deus por isso. Em que nossas vidas nós melhoramos financeiramente. E não é para levar mal, porque quem não quer melhorar financeiramente, você também, amém? Só que nós, às vezes, nós nos colocamos como aquele rato dentro daquela rodinha, sabe? E você está ganhando os seus R$600 por mês e está no seu sustento. E tem os seus finais de semana de folga. E o seu salário dobra para 1.200. E você se vê na oportunidade de poder comprar um carro e financiar um carro e colocar um carnê da BV Financeiro de 60 prestações no bolso. Aí você vai lá e começa a receber mais. E você começa a comprar mais, adquirir mais. E compra um terreno para poder investir, financia pela Caixa. Não estou falando mal disso. Até que você chega num ponto que você tem que trabalhar o final de semana, que você não pode mais vir na igreja, porque você não tem tempo, porque você tem que investir o seu tempo no seu trabalho, para poder pagar tudo aquilo que você achava que te trazia paz. E você se lembra de quando você era de uma classe média? Você se lembra que você tinha os finais de semana para a família? Você se lembra que você tinha um dia ou outro para poder ir num clube? Que você se lembra que você, nas noites, durante a semana, você podia compartilhar do partir do pão com os irmãos? O entendimento é de que conseguir bens e constituir bens não te traz prosperidade. O que te traz prosperidade é viver dentro da dependência de Deus. O que te faz próspero não é o chaveiro do carro que você anda pendurado na cintura. Pouco importa ele. Vem um cara com um canivete suíço, pega ele e leva ele embora. Cadê a sua prosperidade?
O próprio Jesus nos ensina. Não junta dinheiro aqui na terra. Claro que temos que ser sábios. Não acumule tesouros aqui, porque aqui a traça corrompe. Mas acumule tesouros no céu. Acumule tesouros naquilo que o traça não pode corroer, que o ladrão não pode vir de noite pegar. Jesus estava nos ensinando que existe uma vida muito melhor do que essa que nós lutamos para viver. E acabamos que terminamos o nosso mês e a corridinha de rato, e o que sobrava antes, quando a nossa vida financeira era um pouco menor, e agora que nós chegamos a um determinado nível, queremos ser chamados de bons, não sobra tanto, porque aquilo que nós trabalhamos tanto para constituir, para ganhar, para construir, acaba sendo o nosso Senhor, acaba sendo o nosso Deus, o nosso dono. A tal ponto de eu ter que trabalhar para poder pagar aquilo que eu tenho, que não é meu, porque eu sou dele. Porque aquilo que eu tenho passa a ser o meu dono. E aquilo que eu era dono, eu não sou mais dono. Deus diz, Jesus disse, não se embole com as coisas dessa terra. Se preocupe com vida. Se preocupe com ser minha igreja. Se preocupe com ser aquilo que eu projetei você para ser. Eu não te projetei para andar de carro 2030. Eu te projetei para ser filho meu. Eu não te projetei para ser um popstar. Eu te projetei para ser um adorador. Eu não te projetei para ser uma referência entre os homens. Eu te projetei para ser referência minha. Quando Deus chama o diabo, Satanás, para um diálogo, eu não sei aonde isso aconteceu. E ele chama Deus, e o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, chama Satanás para um diálogo. Deus pergunta para Satanás, viste meu filho Jó? É uma referência minha na terra. Está ali um cara que me serve. Deus não disse, olha como Jó tem bens. Olha como Jó é rico, como Jó é poderoso. Homem mais rico da terra do hemisfério norte. Jó é um cara tremendo, abençoa as famílias, as criancinhas. Não, Deus disse, olha aquele lá. Viste ele. Minha referência na terra. É minha igreja. É o meu olho naquele lugar. O meu coração está nele, porque o coração dele está em mim. Jó não tinha respaldo bíblico para poder adorar a Deus. O primeiro livro a ser escrito na Bíblia, o livro de Jó. Jó não tinha respaldo. Jó conhecia Deus de ouvir falar. E mesmo assim adorava Ele. Independente daquilo que ele possuía, independente daquilo que ele carregava, independente daquilo que era físico. Jó sabia que a situação dele podia mudar. E mesmo mudando, como mudou? E mesmo mudando, o Deus que ele servia continuaria sendo o Deus dele. Jó optou por ter o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó como Deus dele, não como aquilo que ele podia carregar no bolso. Jó optou por levar uma vida de adoração a Deus, não aos homens, não às coisas, não às circunstâncias. Bruno, essa palavra é muito pesada porque nós estamos nos tratando de igreja evangélica. E igreja evangélica nós não temos estátuas, nós não temos outras coisas. Meu irmão, essa palavra é para a igreja. Palavra de vida. Jesus nos chama não para termos as coisas, mas para sermos as coisas dele sobre a terra. Jesus nos faz um convite lindo, meu irmão. Ele te coloca como um milionário no céu. Milionário no céu, sabe o que é isso? Se você ganhar na Mega Sena hoje, a probabilidade de você perder tudo em 30 anos é de quase 100%. Dorme com esse barulho aí. Em 30 anos, a probabilidade matemática de você perder tudo em 30 anos é de quase 100%. Sabe por quê? Porque você não foi preparado para ganhar na Mega Sena. Você não tem estrutura física para ser um ganhador da Mega Sena. Não sou eu que estou dizendo isso, não. São os matemáticos da vida. Jesus não nos preparou para sermos milionários nessa terra. Você pode até ser, mas Ele te preparou para ser adorador dEle. Ele te preparou para ser igreja dEle. Ele te preparou para ser referência dEle. Ele te preparou para levar a palavra de vida para as pessoas. Uma palavra que o seu irmão que não veio aqui na igreja hoje precisa ouvir. Uma palavra daquele cara que trabalha com você durante toda a semana, nunca ouviu da sua boca. Uma palavra que tem poder de transformar a vida. O texto diz que quando esse homem é curado, Jesus sai da sinagoga e em direção ao barquinho, o texto diz que os espíritos malignos que estavam ao redor do templo ouviam e viam Jesus e se prostravam e diziam: eis aí
o Filho de Deus. Eis aí o Filho do Deus vivo. Vamos de Bíblia. Em Marcos mesmo, capítulo 8, diz assim, não precisa abrir não. Versículo 27. E saindo Jesus com seus discípulos das aldeias, Jesus saindo de novo de Cesareia de Filipe, a caminho, lhe perguntou aos seus discípulos, dizendo, Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Quem dizem os homens que sou? O que estão dizendo por aí ao meu respeito? Hoje, se você quiser saber o que dizem de você, você entra na sua rede social. Você entra no seu Instagram. E se você tiver muitos seguidores no Instagram, alguma coisa eu posso dizer a seu respeito. Você posta boas fotos. Se você tiver muitos seguidores no Facebook, uma coisa eu posso dizer. Você tem alguns amigos na terra. E o que você tem postado diariamente tem surtido efeito. Se você entra no Twitter e você tem muitos seguidores, uma coisa eu posso dizer a seu respeito. Você tem compartilhado informação, porque o Twitter é uma rede social com um nível um pouco diferente. E quem só busca informação ali. Jesus chega para os seus discípulos, em uma época onde não existia Facebook, e diz assim para os seus discípulos, quem os homens aí fora dizem que eu sou? Os discípulos dizem, Senhor, uns dizem que você é um dos profetas. Uns dizem que você é Elias. Uns dizem que você é João Batista, o próprio primo de Jesus. Então Jesus ouve aquilo e pergunta para os discípulos novamente, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro então dá um passo à frente e diz, tu és o Filho de Deus. Tu és Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro dá um passo à frente e diz, tu és aquilo que nós convivemos diariamente e vemos. Tu és Jesus Cristo. Tu és o Filho de Deus que veio do céu para salvar a humanidade. Só que essa pergunta pode ser feita para mim hoje. Não vou jogar essa pedrada para vocês, porque eu amo cada um. Bruno, quem a sua vida diz que eu sou? Ui. Quem a minha vida diz que é Jesus? Como as minhas atitudes mostram quem é Jesus? Deus não chamou uma igreja para oba-oba. Deus não chamou uma igreja para firula. Deus não chamou uma igreja para sair do chão, dar salto mortal, dar cambalhota, cantar hinos de louvor, fazer vigília e ficar até às 5 da manhã e não produzir glória para Ele, não produzir fruto para Ele. Jesus chamou uma igreja dizendo, ei, sejam minha igreja sobre a terra. Mostrem quem eu sou. Quem eu sou na sua vida. Porque se eu dou calote no comércio, para o comércio, o Jesus que eu sirvo é um caloteiro. Se eu dou golpe na praça, para a praça inteira, o Jesus que eu sirvo é um não pagante. Se eu marco compromisso com as pessoas e não cumpro, para as pessoas que eu convivo, o Jesus que eu sirvo é um Jesus que não cumpre a sua palavra. Se eu falo que faço e não faço, para as pessoas com quem eu falei, o Jesus que eu sirvo é um fala e não faz. E quem é Jesus para você? E quem é o Jesus que você demonstra? E quem é o Jesus que você tanto fala? Porque uma coisa eu consigo fazer. Falar que Jesus é lindo. E outra coisa eu consigo fazer. Trair o meu Jesus. Uma coisa eu consigo fazer. Andar com Jesus dia após dia. E no final das contas trocar ele por 30 moedas de prata. O cara que traiu Jesus tomou ceia junto com ele. Imagina só se essa pergunta é feita para ele. Ei, Judas, e você? Quem eu sou para você? Porque Deus, eu acho lindo isso. Deus, ele tem uma forma de nos surpreender, sendo aquilo que nós queremos que ele seja.
Os de 1980 aí, tinha um desenho, passava na Globo, no SBT, não sei, de uns super-heróis, tem que ser de 80 para trás, que falava assim, Super Gêmeos ativar. Uma falava a forma de um animal, outra falava a forma de alguma coisa líquida. Ah, tem gente rindo, vocês viram também, né? Ela se transformava numa águia, ele se transformava num balde d'água. E com uma águia e um balde d'água, ele salvava a humanidade. Era fantástico. Nós conseguimos limitar a Deus, nos transformando e transformando Ele naquilo que nós queremos. O Deus que cura está aqui nessa noite. Aí o seu aleluia se limita à cura de Deus. O Deus que transforma vidas está aqui nessa noite. Só que o seu amém se limita ao Deus transformando vidas. Jó, quando perde tudo, e a mulher de Jó diz, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Joga esse Deus para o escanteio e tira a sua própria vida. Jó diz assim, tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Ele achou bom ter me dado. Ele achou bom ter tomado. Louvado e adorado seja o nome dele. Jó mostra que o que ele adorava não era aquilo que ele tinha. E aquilo que ele tinha era artifício para adorar a Deus? Não. Aquilo que ele tinha era simplesmente o presente que Deus tinha dado sobre a vida dele. Jó mostra para a igreja de hoje que independente daquilo que você consegue, daquilo que você conquista, daquilo que você se esforça tanto, investe o seu tempo, investe o seu trabalho, e vem Deus e abençoa o seu trabalho, e você conquista tudo aquilo. Independente se a conquista vier ou não vier, louvado seja o nome dele. Adorado seja o nome dele. Engrandecido seja o nome dele. Essa semana era terça-feira. Eu comecei a fazer um treino que eu nunca vi aquilo na minha vida. Querendo emagrecer e ficar igual o Marquinhos. Ah, Marquinhos. Eu fui na academia lá e matriculei num treino funcional. Meu irmão, suor sai de dentro do ouvido. E saindo da academia eu parei lá no Rio tem muito umas barracas aquelas bancas de jornal, só que vende fruta. E eu parei perto de casa, estavam 2 quilômetros de casa. Parei o carro e desci para comprar fruta. E quando eu voltei para o carro, eu senti algo estranho. Eu vi 2 caras encostados do lado do carro. E eu, mineiro do jeito que eu sou, acostumado a ser assaltado, não fui. Fiquei quietinho. Cheguei para o cara da banca, o cara do ônibus que estava do lado da banca, falei, você conhece aquele cara que estava conversando com você, seu amigo? Ele, não, rapaz, nunca vi na vida, cara estranho. Eu falei, festa estranha com gente esquisita, estou fora. Peguei, fiquei no ponto do ônibus, e passou um ônibus, montei no ônibus e fui para casa. Aí eu conversei com o meu sócio, falei assim, rapaz, um negócio estranho, rapaz. Ele, e o carro, meu irmão? Falei, cara, e eu? O carro tá lá, cara. No outro dia, acordei 5 horas da manhã e fui lá buscar o carro. O carro estava lá intacto. Cheguei com o carro, ele falou assim, rapaz, não aconteceu nada com o carro. Eu falei, rapaz, e eu? Eu falei, como Deus tem guardado? Não só eu quanto o carro. Porque a preocupação dele era o carro, a minha preocupação era eu mesmo. Brunozão se preocupou com o carro estava trancado. Eu já tive carro arrebentado uma vez, não é uma situação muito constrangedora. Mas na boa, se quebrassem o vidro, não quebrassem o vidro, eu continuaria confiando em Deus. Eu confiei em Deus quando Deus me falou que eu tinha uma doença. Eu confiei em Deus e Deus não curou a doença e me fez deitar na mesa de hospital e ser operado. Eu confiei em Deus quando Deus me falou que eu tinha uma outra doença sem cura. E eu confiei em Deus a tal ponto de Deus ter me curado dessa doença. A minha confiança não está nem naquilo que eu tenho, nem naquilo que eu sou. Só que como igreja nós temos que entender que a nossa confiança como igreja não está em ser igreja, está nele. Porque vem dele. Porque nós só somos igreja nele. Nós só temos comunhão no partir do pão, se o partir do pão for nele, for através dele, for por ele.
Os discípulos chegam, Jesus então pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Dizem que você é um profeta, dizem que você é um político, dizem que você é um cara legal, dizem que você é seu primo. Pode dizer quem você é. Agora ele diz: e vocês? E você, minha igreja, quem você diz que eu sou? Não com o que sai dos seus lábios, mas com o que você vive sobre a terra. Quem você diz que eu sou? Pedro, um passo à frente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que nós conhecemos e andamos e confiamos. Tu és aquele que tem poder sobre os céus e a terra para mudar a história. E mesmo se a história não for mudada, tu continua sendo Deus. Tu és o Deus que tem poder para tirar o câncer de dentro do útero. Mas se o câncer não sair, se Deus se agradar, meu Deus, se Deus se agradar em não tirar ele, continua sendo Deus. E nós continuamos a adorar ele. Deus é aquele que nós servimos de tal maneira que ele tem poder para abrir portas, escancarar a porta sobre a sua vida. Te mudar de emprego, te dar uma empresa, te dar um rendimento melhor, te dar um carro melhor, te dar uma casa melhor, te dar umas férias melhor, te dar um salário melhor. Mas isso não vier, ele continua sendo Deus. E você continua sendo igreja adorando a ele. Porque eu tenho certeza, convicção, clara certeza, que é nessas horas que ele ouve uma adoração sincera. É nessa hora que ele ouve uma adoração verdadeira. Quando o nível não muda. Quando o degrau, quando nós nos paramos no degrau, vou tentar falar palavras difíceis não. Quando nós paramos no degrau e dizemos: Deus, eu quero subir mais um, mas eu quero subir contigo. Um dia eu conversava com uma pessoa, conversa de homens lá, e eu ouvia dois pastores conversando, próximos. E um disse para o outro: qual a melhor maneira de encontrar Deus? Perguntinha doida, né? Através da Bíblia, orando, clamando, jejuando. Cada um encontra Deus de uma forma, né? Jesus curou vários cegos na Bíblia. Se dois desses cegos se encontrassem um dia, um falaria para o outro: e beleza, irmão? Beleza? Graça e paz. Paz de Cristo. Não, é graça e paz. Não, é paz de Cristo. Jesus cura, não cura? Cura. Como é que ele cura? Ele cospe no olho da gente, depois esfrega a mão e a gente é curado. Não, meu irmão. Jesus não cospe, não. Jesus coloca a mão no olho e a gente é curado. Não. Comigo Jesus cuspiu. Não. Comigo Jesus só colocou a mão no olho. Pô, peraí, fulano de tal, fiquei sabendo que ele de longe ele apontou o dedo, o cara foi curado. Nós temos essa mania de questionar as bênçãos de Deus. E um dia eu ouvi dois homens perguntando um para o outro: qual é a maneira mais fácil de encontrar a Deus? Confesso que eu pensei. E um disse assim: meu irmão, não se preocupa em encontrar Deus, não. Preocupa com isso não, cara. Seja a igreja dele sobre a terra, porque ele vai te encontrar. A Bíblia diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então é muito mais eu ser encontrado por ele do que eu encontrar ele. Só que quando ele fala que está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, significa que ele está à procura de uma igreja. Significa que ele está à procura de alguém na igreja. E oxalá seja glorificado o nome do Senhor, que ele me encontre. Que ele te encontre. Como igreja. Como alguém que reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E que vive uma vida de acordo com o sacrifício da cruz. E que anda segundo a sombra da cruz. E que caminha segundo o sacrifício de Jesus na cruz. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja. Brincando de Bíblia, brincando de santidade. Deus nos chamou para ser referência dele na terra. Sabe o que é referência? É quando eu penso em alguém, penso em alguma coisa, e a minha mente traz uma pessoa mais rápido do que o próprio objeto que eu pensei. Quando eu penso em um pedreiro, eu conheço um pedreiro tão bom que antes de eu pensar na obra, eu penso no pedreiro. Quando eu penso em colocar um ar-condicionado lá em casa,
Eu tenho uma referência, então eu não preocupo com a instalação do ar, eu já tenho a referência. Eu vou atrás da referência, eu converso com a referência. E eles se preocupam, por quê? Porque aquela empresa, aquela pessoa, aquele cara se transformou na minha referência. Quando Deus olha para a terra e vê essa bagunça danada que está acontecendo, Deus olha para a referência. Tira o olho da bagunça e olha para a referência. O problema é que às vezes ele não pode contar com a referência. E os olhos dele se desviam da referência para a bagunça, para tentar organizar a ordem, porque sabe que a referência às vezes não está dando conta. Nós somos chamados para ser referência. Nós somos referência. Nós somos igreja de Cristo. Eu podia liberar uma palavra de conquista, vitória para a sua vida, mas do que adiantaria ganhar, conquistar, ter, poder, ser, e não viver como referência de Deus na terra? Há dúvida sobre isso? Nessas horas, o meu coração até um pouco dói, porque eu ouço no livro de Marcos, capítulo 3, o texto dizer que os espíritos malignos se prostravam diante de Jesus e adoravam, dizendo: eis aí o Filho de Deus. Eu vejo espíritos malignos na Bíblia se prostrando e adorando a Ele. Eu vejo espíritos malignos na Bíblia se prostrando diante dele e adorando a Ele, dizendo: eis aí o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus, aquele que veio do céu para libertar um povo, para libertar uma humanidade, para libertar uma igreja e fazer da igreja uma igreja funcional. Uma igreja que não somente vive de uma placa, de um rótulo ou de um slogan, mas de uma igreja que vive de uma palavra entronizada no meio dela e que faz dela uma palavra viva sobre a terra. Quando nós, como igreja, entendermos que Jesus Cristo é o nosso alvo, é o nosso foco, é o nosso objetivo, e que nós somos totalmente dependentes deles, como dependemos de um guarda-chuva num dia de chuva, como dependemos de uma marquise num dia de tempestade, como dependemos de um prato de comida quando estamos com fome, quando dependemos mais dele do que do ar que nós respiramos aqui. Nós entendemos isso. Deus simplesmente cumpre as promessas dele sobre a nossa vida. Deus cumpre tudo aquilo que ele prometeu sobre a sua vida. E a promessa dele não é promessa de bênçãos, é promessa de paz. Se Deus te der um carro importado, e Ele tem poder para dar, que você ande nele em paz. Entenderam? Se Deus te der uma mansão, 3 andares, piscina quentinha para nadar no inverno, sauna, que você viva lá dentro em paz. Porque se for para ter guerra, é melhor dormir no barraco com goteira. Caramba, vai, gostei, verdade. E o que Deus tem hoje para a sua vida? Paz. Paz. A ponto de sair daqui e caminhar sobre esse passeio como se estivesse caminhando sobre as nuvens. Sabendo que quando Deus conta com alguém, o teu nome é mencionado. Porque Ele tem ciência de que você pode fazer a obra dele sobre a terra. Essa semana eu conversei com um rapaz, esses papos malucos que eu tenho, 3 horas conversando com um cara dirigindo, e ele me falou que não está conseguindo fazer a obra mais. Estou orando a Deus, jejuando, me consagrando, mas não estou conseguindo fazer a obra mais. Eu falei: rapaz, o que está acontecendo com você? Fala para mim. Abra o seu coração. Fala que eu te escuto. Ele disse assim: rapaz, não me dá oportunidade na igreja. Eu, glória a Deus, por dentro. Não deixou mais eu cantar na igreja. E o meu coração fazia aleluia. Falei: cara, o que você quer? Eu quero apenas uma oportunidade. Falei: então prega para mim. Quem sabe eu aceito Jesus agora. Ele: que? Eu falei: rapaz, saia do rótulo. Suba um nível. Tira essa viseira que eles colocaram aonde você andava, que fazer a obra de Deus é estar em cima do altar. Dos aqui presentes, o que mais faz a obra de Deus hoje sou eu. Tira essa viseira e começa a fazer a obra de Deus
dando uma vida melhor para sua família. Chegando em casa todo dia, à noite mais cedo, em vez de parar para jogar bola, todo dia, meu irmão. Seja um homem de Deus e comece a ajudar mais o seu patrão. Trabalhar melhor, exercer mais a sua função. Faça a obra de Deus na sua própria vida. Certa vez um homem chega para Jesus e diz assim, um puxa-saco: mestre, eu faço tudo o que você manda. Eu dou esmola aos pobres, eu dou dízimo, dou oferta, só faltou falar, relampeio, pego o fogo, tiro a oferta e faço tudo mais. Jesus diz, ó que bacana. Então pega tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. O que o homem fez? Jesus estava dizendo para ele, tá bom, você faz tudo isso, agora se conserte com você mesmo. O seu tesouro não está em mim, está naquilo que você tem, o que você é, o que você acha que é. Se desfaça do seu tesouro. Se conserte com você mesmo. Chegue para mim de coração aberto, mãos limpas. E me siga e ande comigo. Podiam ser 13 discípulos. Deu mole. Deu mole de morrer de cabeça para baixo. Deu mole de morrer queimado, né? Deu mole. Deu mole de ser mencionado na Bíblia. Jesus estava dizendo em outras palavras, parafraseando, se conserte. Não tente colocar a culpa em mim depois, dizendo que você perdeu tudo porque entrou na igreja. Não tente colocar a culpa em mim depois, dizendo que depois que você entrou na igreja e começou a dar dízimo, as suas finanças bagunçaram todas. Primeiro se conserte com você mesmo. Abra mão daquilo que te prende. Abra mão daquilo que te aprisiona e que você acha que você é dono disso. Depois disso, me siga. Nessa hora, até crente sai de cabeça baixa. Porque ele tinha que abrir mão dele. Aquele jovem tinha que abrir mão daquilo que ele construiu para ele. Daquilo que ele idealizou para a própria vida. Ser rico, ser bem-sucedido, ser um cara conhecido, ser bonito, ser o que for. Jesus disse, ei, quer me seguir? Abra mão daquilo que você acha que você é. Porque eu tenho uma vida melhor para a sua vida. Eu tenho vida para a sua vida. E se você acha que isso que você vive é vida, você está bem enganado. Porque eu tenho vida além das circunstâncias. Eu tenho vida após as circunstâncias. Eu tenho vida após o medo. Eu tenho vida após a angústia. Eu tenho vida após o seu choro. Aquele jovem não conseguiu abrir mão daquilo que ele era, daquilo que ele tinha, daquilo que ele vivia. Se trancou no seu mundo, no seu tesouro, abaixou a cabeça e saiu de perto de Jesus. E a Bíblia não menciona novamente, ou seja, ele não voltou. Ele não deu aos pobres, ele não se entregou, ele não se abriu. É como se Jesus dissesse, a igreja, quer ser minha igreja? Viva para mim. Viva por mim. Viva pela minha palavra. Seja a minha palavra na terra. Abra mão dos seus rótulos. Abra mão das suas circunstâncias. Abra mão dos seus costumes. Abra mão dos seus medos. Abra mão dos seus títulos. Abra mão dos seus troféus. E seja aquilo que eu quero que você seja. Simplesmente minha igreja. Simplesmente abençoadores de vida na terra. Porque aí você andará em paz. Vocês viverão em paz. E não tem outra coisa que eu preciso na minha vida hoje do que paz. E eu tenho certeza que você também. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que precisa de paz. Daqui a uns tempos eu vou chamar um amigo meu para vir dar o testemunho aqui. Domingo passado, domingo retrasado. Se coloca de pé. Domingo retrasado. Uma palavra do pastor sobre tomar uma direção. Ele saiu daqui no domingo recebendo telefonema e fazendo telefonema. Ele mudou toda a situação da vida dele. O Emerson. O Emerson chegou no Rio de Janeiro, vendeu 3 farmácias, ele tinha 3 lojas. Ele tinha 3 problemas, 3 pancadas, 3... Ele se desfez daquilo, cara, com a maior facilidade. Falei, o Emerson falou assim, Bruno, 3 anos para vender a loja, não consigo. Saí do culto no domingo, o cara me ligou. Quero comprar a sua farmácia. Ele está vendido, não quero nem saber o preço. Vendeu uma loja, depois vendeu a outra, na terça vendeu a outra. Falei, que isso, Emerson? Ele parou de tomar remédio esses dias. Está dormindo mais tranquilo. Falei, que isso? Ele estou vivendo dias de paz, cara. Deus me deu uma direção. Não tem oba-oba, não tem água santa, não tem
capa ungida, tem palavra de Deus, tem direção de Deus, tem ensinamento de Deus. Agora tem comprometimento com Deus. E na hora do comprometimento o couro come, o lombo fica vermelho, o negócio fica mais estreito, as portas se espremem mais um pouco.